Bem-vindas e bem-vindos todos vocês. É com muita alegria que, mais uma vez, volto a conversar, a olhar para vocês com esse prazer imenso, que é o prazer de compartilhar as coisas que a gente vai aprendendo e vai vivenciando neste curso que tem o título de Curso de Mediação de Conflitos e Práticas Resolutivas, mas que, em verdade, tem um sentido de compartilhamento de experiências de um profissional que sempre foi muito dinâmico em sua vida pessoal e pública. Digo isto porque, ao me apaixonar por esses vários métodos, eu já havia vivenciado experiências de uma advocacia tradicional, litigiosa, bastante acentuada. Então, depois dessas mudanças todas, compreender o que o novo Código de Processo Civil está trazendo e compreender de fato, e não apenas na aparência, é um desafio grande para todos nós que estamos aqui buscando construir a nova cultura, a cultura desse novo paradigma sistêmico, dessa dinâmica que acolhe a ancestralidade, a contemporaneidade, os diversos contrários, os diversos opostos, que nós sempre compreendemos como complementaridades. Os extremos, de fato, se completam e precisam dialogar para que dessa contrariedade possamos construir as soluções de ganha-ganha, as soluções que possam atender às necessidades maiores, soluções que alguns autores chamam soluções de ganha-ganha-ganha, porque não só ganho eu, não só ganha você, mas com esses ganhos a comunidade próxima também vai ganhando, à medida que uma cultura de cooperação, uma cultura de paz, uma cultura sistêmica, uma cultura de avanço através do diálogo, de desenvolvimento como construção coletiva, vai sobrepujando os velhos maniqueísmos daqueles que ainda pensam que eu tenho que ganhar do outro, se possível excluir o outro, eliminar o outro para ser bem-sucedido, porque o outro seria a representação do mal, e eu sim estou do lado do bem. Esse tipo de atraso não tem mais sentido na contemporaneidade. O pensamento elástico, a capacidade de reflexão, de reconstrução, de compreensão, de visão aberta para entender os outros pontos de vista, começam com a identificação do nosso próprio lugar. Precisamos estar em nosso lugar para podermos compreender o lugar do outro e construir um lugar para todos nós. Então, o Código de Processo traz outras observações nessa direção. Vejamos. As partes podem, de comum acordo, escolher o perito, indicando-o mediante requerimento, desde que sejam plenamente capazes, claro, né? E que a causa possa ser resolvida por autocomposição. Bom, o que são causas que podem ser resolvidas por autocomposição? São aquelas que dizem respeito a direitos patrimoniais disponíveis, e aquelas que dizem respeito a direitos indisponíveis, suscetíveis de transação. E olha que há um grande avanço hoje, em vários campos, no sentido de que a indisponibilidade do direito é algo que deve ser contingenciado. Não há uma indisponibilidade absoluta, como não há nada absoluto no direito e na vida. Aquilo mesmo que consideramos como princípio poderá sempre ser ponderado com o outro, a partir de uma observação daquele princípio que tem maior aplicabilidade em determinada situação.
Então, é importante que a gente perceba que a indisponibilidade do direito seria um engessamento incompatível com a própria dinâmica social a qual o direito se reporta. Mas existem direitos que nós convencionamos de chamar de indisponíveis, e esses precisam ser direitos acolhidos como suscetíveis de transação para que se possam adotar os métodos de consensualização e que as partes, necessariamente nessas circunstâncias, sejam partes efetivamente capazes. É um destaque que eu quis fazer aqui, sem tirar a tela da visão de vocês, para que vocês efetivamente estejam comigo nesta observação de que os novos procedimentos, esses acordos processuais, essas novas abordagens, confirmam o que nós falamos há pouco, de um processo democrático. Vejamos agora um outro aspecto. As partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos para acompanhar a realização da perícia, que se realizará em data e local previamente anunciados. Ora, as partes, ao escolher o perito, já devem indicar os respectivos assistentes técnicos. Bom, as partes, nessas situações que nós estamos vendo, de conflitos que comportem a autocomposição, elas podem, e diríamos até que devem, consensualmente escolher um perito, e eu faço até uma crítica a este dispositivo, que me parece talvez exagerado. Por que indicar os respectivos assistentes técnicos? Por que pressupor que aquele perito consensualmente escolhido pelas partes precisará de assistentes técnicos? Porque o processo precisará de assistentes técnicos se ambas as partes, de comum acordo, no exercício da sua autonomia e da sua responsabilidade processual, assessoradas por advogados que têm seus compromissos éticos, precisarão atender a um requisito técnico que se pressupõe de se contar ainda com mais 2 assistentes técnicos. Por que não deixar isso a critério das partes e seus advogados? Por que tem incluído isto aqui no texto processual? Será que houve alguma interferência corporativa? Infelizmente, nós verificamos na nossa legislação, vez por outra, distorções corporativas. Eu não vou pré-julgar, mas eu fico aqui um pouco desconfiado e esperando que a jurisprudência possa compreender que as partes e seus advogados, encontrando de comum acordo um perito que seja efetivamente competente e de confiança, como sempre ocorre quando se constrói soluções de boa-fé, podem perfeitamente dispensar esses peritos e que o juiz terá o dever de acolher essa decisão. Assim penso e assim espero. Vejamos outro aspecto a ser examinado aqui na nossa abordagem. A perícia consensual substitui para todos os efeitos a que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Aí é mais ou menos óbvio, né? Apenas reforçando com certa adequação o que está já contido na cabeça desta cláusula. Em suma, a perícia consensual substitui, né, a perícia que seria realizada por perito nomeado pelo juiz. Perfeitamente adequado, não temos o que discutir em relação a isto. Concordam? Verifiquemos agora, finalmente, aqui, entre nós, numa conversa
franca sobre o novo Código de Processo Civil e sobre a presença dos métodos de consensualização como aqueles aos quais os operadores do direito devem estar voltados preferencialmente, observemos se de 2015 para cá, no âmbito do judiciário, nós conseguimos avançar com a velocidade desejada. Até que ponto esses valores, esses princípios, esses parâmetros que regem o processo estão sendo colocados em prática? Até que ponto o Conselho Nacional de Justiça tem contribuído, juntamente com os tribunais, para a implementação de uma reengenharia na administração da justiça? Ora, se a justiça agora está voltada para a efetividade, e se a advocacia está voltada para práticas resolutivas, e se a contemporaneidade exige soluções rápidas, eficazes e satisfativas, por que ainda mantemos aspectos de estrutura em que a novidade, que dá substância maior ao processo, encontra-se em situação subalterna em relação à tradição que está cedendo espaço para as novas práticas? Eu imagino como o CNJ enfrenta dificuldades entre os seus integrantes, porque cada um deles tem sua história, tem suas tradições, tem seu espírito inovador ou sua atitude conservadora. Eu imagino, em função até de como os integrantes são escolhidos, imagino, em função da presidência, através do presidente do Supremo Tribunal Federal, que o CNJ vai avançar mais ou menos em função dessas conduções. Imagino como a vaidade da estrutura piramidal do judiciário pode interferir, a cultura ainda patriarcal, que, de certo modo, prepondera em nossa ambiência, não só jurídica, mas cultural, como tudo isso vai pressupor, vai decorrer da rapidez maior ou menor, como nós todos que estamos aqui conversando, vamos trazer novidades. Há um universo enorme de pessoas estudando mediação, conciliação, negociação, arbitragem, e todas essas técnicas, essas habilidades, todos esses instrumentais, todas essas competências, todas essas ferramentas que trazem ao bojo do processo a validação, a otimização do princípio da boa-fé e do princípio da cooperação. Sabemos, e o Judiciário vem proclamando, a Resolução 125 foi um primeiro passo extraordinário nessa abertura, que sem o desenvolvimento da consensualização, inclusive pré-processual, extrajudicial, sem isto, o Judiciário não tem como se ajustar à nova sociedade. Está aí. Temos isto à frente. Temos este desafio. Os grandes processualistas têm feito clara referência a isto. Eu me recordo de Kazuo Watanabe, me refiro ao jovem processualista pernambucano, Leonardo Carneiro da Cunha, só para lembrar de dois de gerações diferentes que, com seu brilho,
juntamente com dezenas e centenas e milhares de outros, estão trazendo à baila essa nova realidade, trazendo o seu brilho de processualistas para a compreensão de que, em verdade, o novo código não apenas exige de nós uma nova interpretação, mas uma nova compreensão, uma compreensão alargada. Exige de nós uma troca das velhas lentes positivistas, tradicionais, herdadas do século XIX e do século XX, pelas novas lentes, as novas lentes da sociedade hipercomplexa, dinâmica, em permanente metamorfose e que exige uma participação efetiva na administração da justiça. Até porque a própria Constituição reconhece a cidadania, esse dever de construir soluções pacíficas para as controvérsias. Mas será que nós estamos ajustando as nossas práticas ao sentido e ao alcance maior do novo Código de Processo Civil? Ou estamos ainda tentando trabalhar com as velhas lentes, mantendo estruturas com velhas lentes, práticas burocráticas com velhas lentes, cartórios daquela velha tradição cartorial com velhas lentes, sem observar a amplitude e o sentido de uma inteligência artificial que nos apoie, nos ajude na flexibilização e na efetividade de determinados procedimentos, uma inteligência artificial que realmente esteja a serviço do contraditório processual construído aqui e agora, na emoção, nos sentimentos e nas ideias dos operadores do direito, dos operadores de cidadania? Será que estamos construindo esse novo processo de boa-fé? Será que o corporativismo do judiciário estaria boicotando, consciente ou inconscientemente, os avanços? Será que o corporativismo dos advogados, ainda com as antigas lentes, com medo de perder renda, com medo de ter que mudar as suas práticas, com medo da felicidade? Porque, no final das contas, não há advocacia feliz quando nós trabalhamos utilizando de artifícios e tentando burlar isto ou aquilo, ou tentando nos aproveitar da falta de experiência dos outros para obter resultados de ganha-perde. A advocacia é o campo da atividade na dinâmica da administração da justiça indispensável e de uma importância extraordinária. E sempre foi um campo de inovações. Inovações que ela agora cada vez mais está compreendendo através da OAB, de buscar a sua concretização. A maioria dos advogados não gosta de corporativismos. A maioria dos advogados quer uma OAB efetivamente comprometida com a cidadania. A cidadania, que é o diálogo permanente da advocacia de mais de 1 milhão de advogados brasileiros. Nós estamos chegando a 1.100.000 por aí, de advogados brasileiros atuantes. Então, isso significa que essa força extraordinária, ela, à medida em que vai se despertando para essa nova compreensão, ela poderá efetivamente apoiar o avanço que o Judiciário também vem tentando implementar, que o Ministério Público também vem, por sua vez, buscando consolidar e, portanto, vamos obtendo essa nova conquista. Em suma, a advocacia é justamente esse campo em que nós vamos consolidar a grande conquista e viabilizar o grande avanço. Não é uma questão de ser otimista, é uma questão de ter uma atitude apreciativa em relação a exigências de uma sociedade que é muito mais consciente e, apesar das aparências, muito mais interessada nas soluções consensuais
nas soluções amistosas e na busca de espaços para que o melhor de nós possa se expressar na solução dos nossos problemas. Com isto, encerramos essa série de observações e de considerações sobre a mediação no novo Código de Processo Civil e o sistema multiportas que passamos a administrar em nosso país. Um abraço a todos, a todas e até a próxima aula.